Edgar Eteling foi o último homem da antiga casa de Cerdic, o último ramo sobrevivente da linhagem real que um dia governou a Inglaterra anglo-saxônica. Em suas veias, corria o sangue de reis há muito transformados em lenda, a linhagem de Wessex, a casa de Alfredo, o Grande, a dinastia que havia defendido a Inglaterra contra os vikings. No entanto, Edgar nasceu não em uma era de triunfo, mas no crepúsculo agonizante de sua casa. Sua vida se desenrolou durante um dos períodos mais violentos e transformadores de toda a história inglesa, um mundo desmoronando sob o peso da invasão, traição e conquista. Reinos estavam caindo, dinastias estavam chegando ao fim, e a velha Inglaterra dos anglo-saxões estava dando seu último suspiro. Quando a notícia chegou a Londres de que Haroldo Godwinson havia caído na Batalha de Hastings, Edgar foi proclamado rei da Inglaterra. Por um breve momento, o último descendente de Alfredo esteve no limiar da história, o herdeiro legítimo de um reino em ruínas. Mas ele nunca usaria a coroa. Diante dele estava toda a força da máquina de guerra normanda, liderada por um dos comandantes mais formidáveis do mundo medieval, Guilherme, o Conquistador. Contra todas as probabilidades, Edgar escapou da captura e fugiu para o exílio. Ele passou anos em rebelião, travando uma luta desesperada contra o conquistador que havia roubado sua herança e destruído o mundo de seus ancestrais. A história dele, porém, não acabou aí. Em seus últimos anos, despojado de um reino, Edgar viajou para o leste e participou da Primeira Cruzada, um rei sem coroa em busca de propósito em terras distantes de casa. Lá ele conviveu com príncipes, guerreiros e exilados. Edgar foi muitas coisas: um herdeiro, um exilado, um rebelde, um guerreiro e um cruzado. Mas acima de tudo, ele foi o último remanescente de uma era desaparecida, o último descendente de Wessex e o último eco da Inglaterra antes dos normandos. Esta é a história do rei que nunca foi. É provável que Edgar tenha nascido por volta do ano 1052, longe do reino que um dia deveria ter sido seu. Seu local de nascimento não foi Wessex, nem Winchester, nem qualquer salão dos reis ingleses, mas sim a Hungria, uma terra distante onde seu pai, Eduardo, o exilado, viveu em exílio forçado durante a maior parte de sua vida. Sua família foi expulsa da Inglaterra após a queda de seu avô, Edmundo Braço de Ferro, o último grande rei guerreiro da casa de Wessex, antes da conquista dinamarquesa. Edmundo lutou desesperadamente para preservar seu reino contra o poder crescente de Canuto, o Grande, mas sua morte marcou o fim da resistência anglo-saxônica. A Inglaterra passou para mãos estrangeiras, e com isso, a sorte da linhagem de Edgar desmoronou. Embora ainda fosse um bebê, Eduardo, o exilado, foi enviado para longe da Inglaterra para garantir sua sobrevivência. A antiga Casa Real havia se tornado uma ameaça ao novo regime. E assim, pai e filho cresceram como estranhos à própria herança, vivendo não como príncipes, mas como exilados, enquanto os reis vikings governavam a terra que seus ancestrais haviam construído. O domínio dinamarquês sobre a Inglaterra começou a enfraquecer com a morte dos herdeiros de Canuto. Quando Harda-Canuto morreu sem deixar um sucessor, a linhagem dinamarquesa chegou a um fim abrupto. No vácuo de poder que se seguiu, o tio-avô de Edgar, Eduardo, o Confessor, foi convidado a voltar da Normandia para assumir o trono inglês, restaurando a casa de Wessex ao poder. Agora velho e sem filhos, Eduardo voltou-se para os últimos ramos sobreviventes de sua família. Ele convocou seu sobrinho perdido de vista havia muito tempo, Eduardo, o exilado, de volta à Inglaterra, talvez esperando finalmente garantir o futuro da dinastia. Após anos no exterior, a família finalmente retornou ao reino do qual haviam sido banidos. Mas o destino deu outro golpe cruel. No ano de 1057, pouco depois de chegar à Inglaterra, Eduardo, o exilado, morreu inesperadamente, quase assim que pisou em sua terra natal. Os detalhes permanecem incertos, e sua morte repentina há muito tempo desperta suspeitas.
Seu filho Edgar foi deixado para trás ainda criança em um reino que mal conhecia, de repente transformado em algo muito mais significativo. O último homem sobrevivente da antiga casa real e talvez a esperança final da dinastia inglesa. Sem filhos próprios, Eduardo, o confessor, passou a se interessar pela criação do garoto. Edgar foi criado dentro da corte real, sob os cuidados da formidável rainha do rei, Edith de Wessex. No ano de 1066, Edgar tinha apenas 14 anos, ainda pouco mais do que um garoto. Ele se viu no centro de uma crise de sucessão que decidiria o destino da Inglaterra por gerações futuras. Seu tio-avô Eduardo, o confessor, estava velho, cada vez mais frágil e se aproximando do fim da vida. Sem filhos sobreviventes, o futuro do reino havia se tornado perigosamente incerto. Em teoria, Edgar era o herdeiro natural. Ele era o último descendente masculino sobrevivente da casa de Wessex, o último ramo vivo da linhagem de Alfredo, o Grande. Pelo sangue, a coroa deveria ter passado para ele. Porém, na Inglaterra do século XI, só o sangue não bastava para garantir o trono. Edgar era jovem, inexperiente e politicamente vulnerável. Ele não tinha pai para defender sua reivindicação, nenhum parente poderoso para apoiar sua causa e nenhum exército leal o suficiente para colocá-lo no trono. A Inglaterra estava entrando em um dos momentos mais perigosos de sua história, com pretendentes rivais se reunindo além-mar e a invasão agora praticamente certa. O reino não precisava de um símbolo, precisava de um comandante. E assim, quando Eduardo, o confessor, morreu, a coroa não passou para Edgar. Em vez disso, escolheram e elegeram Haroldo Godwinson, o homem mais poderoso da Inglaterra. Haroldo era cunhado do falecido rei, o nobre mais rico do reino e um guerreiro comprovado, com experiência militar e autoridade política. Em um momento de crise nacional, ele era o homem mais bem posicionado para defender a Inglaterra. No entanto, o destino não foi mais gentil com Haroldo. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele marchou para o sul para enfrentar a invasão normanda. Na Batalha de Hastings, Haroldo foi morto e o exército inglês foi derrotado. Enquanto Guilherme, o Conquistador, avançava para o interior, alguns entre o clero e a nobreza anglo-saxônica sobreviventes finalmente recorreram a Edgar. Com Haroldo morto e nenhum outro pretendente mais forte restante, o jovem príncipe foi proclamado rei da Inglaterra em Londres. Por um breve momento, o garoto que teve sua herança negada esteve à beira de entrar para a história. Finalmente, a coroa estava ao seu alcance. Mas o reinado de Edgar foi construído sobre o desespero, não sobre a convicção. Aqueles que o proclamaram fizeram isso com relutância, e seu apoio foi fraco desde o início. Enquanto isso, Guilherme agiu com rapidez implacável, garantindo Dover, Canterbury e Winchester, além de tomar o tesouro real. A cada vitória, o poder normando se fortalecia e a resistência inglesa enfraquecia. Com a aproximação do exército de Guilherme a Londres, os apoiadores de Edgar perderam a coragem. Um a um, os principais nobres da Inglaterra o abandonaram. Todos eles acabaram se submetendo a Guilherme em vez de arriscar a destruição. E assim, quase tão rapidamente quanto lhe foi oferecida, a coroa foi tirada de Edgar mais uma vez. Guilherme entrou em Londres em triunfo e ordenou a construção de fortificações para garantir sua conquista. No dia de Natal do ano de 1066, ele foi coroado rei da Inglaterra na abadia de Westminster. Com essa cerimônia, o domínio normando começou e a Inglaterra anglo-saxônica chegou ao fim. Nos anos seguintes à coroação de Guilherme, o Conquistador, a Inglaterra estava longe de estar subjugada. Embora Guilherme agora usasse a coroa, seu controle sobre o reino permanecia frágil, mantido apenas pelo medo, fortificações e a constante ameaça de violência. Por baixo da superfície, o ressentimento fervia por toda a terra. A antiga nobreza anglo-saxônica não havia esquecido o que lhes fora tirado, e entre eles, Edgar continuava sendo um símbolo poderoso do mundo que havia sido perdido.
Embora tivesse se submetido a Guilherme após a queda de Londres, Edgar nunca esteve realmente seguro nas mãos dos normandos. Ele era perigoso demais para ser ignorado e legítimo demais para que confiassem plenamente nele. Como o último descendente masculino da Casa de Wessex, sua própria existência representava uma alternativa viva ao domínio normando. Enquanto Edgar vivesse, a conquista nunca poderia ser considerada totalmente completa. No ano de 1068, Edgar fez sua grande fuga do controle normando. Fugindo para o norte, ele buscou refúgio na corte de Malcolm III da Escócia, um governante que se mostraria tanto aliado quanto oportunista nos anos turbulentos que viriam. A Escócia oferecia o que a Inglaterra já não podia mais: segurança e distância do poder normando. A partir dali, Edgar começou a surgir não apenas como um pretendente despossuído, mas como a figura símbolo nacional da rebelião contra o conquistador. O norte da Inglaterra já era profundamente hostil ao domínio normando. A Nortúmbria sempre foi difícil de governar, ferozmente independente e culturalmente diferente do sul. A autoridade normanda lá era fraca e a rebelião encontrou terreno fértil. No ano de 1069 surgiu uma grande oportunidade. Uma frota dinamarquesa chegou à costa inglesa enviada por Svein II da Dinamarca, que via na Inglaterra uma oportunidade e uma herança ainda em aberto. Os dinamarqueses tinham antigas reivindicações e ambições ao reino. Para Edgar e os rebeldes ingleses, a chegada deles foi um presente da própria história. Finalmente, eles tinham aliados poderosos e, juntos, avançaram contra York, uma das cidades mais importantes da Inglaterra, e um reduto normando crucial no norte. A cidade já havia se tornado um centro de agitação, e a guarnição de Guilherme lá estava vulnerável. As forças aliadas desceram sobre York com rapidez e violência. As tropas normandas estacionadas na cidade foram dominadas e massacradas, e York foi reconquistada com sucesso. Pela primeira vez na Inglaterra, a autoridade normanda sofreu uma grande humilhação. Esse foi o maior momento de resistência de Edgar. Por um breve e embriagante momento, pode ter parecido que a própria conquista ainda poderia ser desfeita. O norte estava em rebelião, as bandeiras do dragão de Wessex tremulavam mais uma vez em solo inglês, e o último herdeiro de Wessex estava no centro de tudo. O domínio de Guilherme sobre a Inglaterra subitamente pareceu vulnerável. O antigo reino, afinal, não sumira silenciosamente da história. Mas Guilherme não se deixava abater facilmente. Quando a notícia da queda de York chegou até ele, respondeu com a rapidez e a crueldade que o tornaram um conquistador desde o início. Marchando para o norte, ele iniciou uma campanha brutal para esmagar toda a resistência. Os rebeldes não conseguiram enfrentá-lo em batalha aberta e sua aliança rapidamente começou a se fragmentar. Os dinamarqueses, mais interessados em riqueza do que em guerra permanente, mostraram-se pouco confiáveis. York logo foi abandonada e caiu mais uma vez nas mãos dos normandos. Edgar, incapaz de manter a cidade ou reunir uma coalizão duradoura, foi forçado a fugir. A rebelião dele abalou o conquistador, mas não o derrotou. A resposta de Guilherme se tornaria infame. Nos meses que se seguiram, ele desencadeou a devastação do norte, um dos atos de repressão mais devastadores da história medieval inglesa. Aldeias foram queimadas, plantações destruídas, gado abatido e comunidades inteiras deixadas para morrer de fome. E se o boato for verdadeiro, eles recorreram ao canibalismo. O norte foi sistematicamente destruído para que nenhuma rebelião pudesse surgir lá novamente. Não foi apenas punição, foi aniquilação. Edgar escapou mais uma vez, desaparecendo no exílio, levando consigo as esperanças despedaçadas da resistência anglo-saxã. York havia mostrado que o domínio normando não era invencível, mas também revelou a realidade brutal de se opor a Guilherme. No início de 1070, Guilherme, o conquistador, voltou sua atenção para os últimos bolsões de resistência remanescentes na Inglaterra. Embora a grande rebelião do norte tivesse sido derrotada, Edgar e vários líderes ingleses ainda permaneciam foragidos,
recusando-se a se submeter totalmente ao domínio normando. Com seus seguidores diminuídos e suas opções se estreitando, eles buscaram refúgio nos pântanos do leste da Inglaterra ou entre as áreas alagadas e remotas da ilha de Ely, onde o terreno difícil oferecia proteção temporária contra a cavalaria normanda. Mesmo esses últimos refúgios, no entanto, não poderiam protegê-los para sempre. Guilherme avançou contra os rebeldes, expulsando Edgar e seus aliados restantes de seus esconderijos. O que antes fora uma luta por um reino agora havia se reduzido a uma luta pela sobrevivência. Não havia mais exército para comandar, nem cidade para defender. Restava apenas a fuga. Mais uma vez, Edgar escapou para o norte, para a Escócia, retornando à corte de Malcolm VI. A essa altura, a Escócia havia se tornado menos uma base estratégica e mais um local recorrente de exílio, um refúgio ao qual ele retornava sempre que a Inglaterra o expulsava novamente. Por um tempo, a Escócia ofereceu segurança, mas nem isso duraria. No ano de 1072, Guilherme marchou sobre a própria Escócia, expandindo o poder normando além das fronteiras da Inglaterra e forçando Malcolm a se submeter ao seu domínio. Entre as condições impostas estava a expulsão de Edgar, que agora era considerado politicamente perigoso demais para continuar sendo protegido. Mesmo com Edgar no exílio, Guilherme continuou a eliminar todos os refúgios disponíveis para seu rival. Expulso da Escócia, Edgar atravessou o mar até Flandres, onde encontrou abrigo temporário na corte de Roberto I, o Conde de Flandres, um governante abertamente hostil aos interesses normandos. Mais uma vez, Edgar sobreviveu graças à hospitalidade estrangeira, dependendo da boa vontade de governantes cujo apoio era moldado mais pela política do que pela lealdade, e ainda assim, apesar de tudo, ele resistiu. No ano de 1074, Edgar havia retornado à Escócia mais uma vez, ainda sem estar disposto a abandonar completamente a esperança. Não muito tempo depois surgiu outra oportunidade. Filipe, o primeiro da França, ele próprio, inimigo de Guilherme, ofereceu a Edgar terras e um castelo perto da fronteira normanda, uma base a partir da qual ele poderia fazer incursões no território normando e talvez começar a reconstruir sua fortuna. Para Edgar, devia parecer que a sorte finalmente estava mudando a seu favor. Ele reuniu seus seguidores e partiu de navio para a França, mas o desastre aconteceu quase imediatamente. Uma tempestade violenta destruiu os navios de Edgar na costa inglesa, acabando com a expedição antes mesmo que ela realmente começasse. Muitos de seus companheiros foram capturados ou caçados pelas forças normandas enquanto tentavam fugir. O próprio Edgar escapou por pouco mais uma vez, sobrevivendo onde muitos ao seu redor não conseguiram, e fez a longa jornada de volta à Escócia por terra. Vez após vez, a esperança surgia diante de Edgar apenas para desaparecer tão rapidamente. Um trono perdido na juventude, rebeliões esmagadas, alianças rompidas, exílio após exílio. E agora, quando uma última chance parecia surgir, até mesmo o mar havia se voltado contra ele. Após essa última catástrofe, as perspectivas restantes de Edgar praticamente desmoronaram. Seus aliados estavam exaustos, sua causa cada vez mais sem esperança, e os anos de peregrinação não haviam rendido nada além de refúgios temporários e decepções repetidas. Por fim, Malcolm, o terceiro da Escócia, o convenceu a buscar a paz. Edgar fez um acordo com Guilherme e voltou para a Inglaterra, não como rei nem como pretendente, mas como súdito do homem que havia tirado tudo dele. Com isso, ele abandonou qualquer esperança real de recuperar o trono de seus ancestrais. Há algo profundamente trágico na história de Edgar. Ele possuía o direito de sangue mais forte na Inglaterra, chegou a ser proclamado rei por um breve período e sobreviveu a muitos dos homens que antes estavam entre ele e o trono. Edgar não foi destruído por uma derrota decisiva, nem arruinado por um único erro catastrófico. Em vez disso, ele foi lentamente desgastado pelo azar, pelo momento
pelas circunstâncias e pelo peso esmagador de um mundo em transformação. Apesar de ter feito as pazes com Guilherme, o Conquistador, e de ter abandonado formalmente suas ambições ao trono inglês, a posição de Edgar na Inglaterra continuava profundamente insatisfatória. Para um homem de sua linhagem e antigo status, as recompensas que ele recebeu foram surpreendentemente pequenas. Sob o domínio normando, pouco de real importância foi concedido a Edgar. O respeito, a influência e a compensação que lhe foram concedidos ficaram aquém do que um príncipe de sua linhagem poderia esperar. De muitas maneiras, ele estava sendo tolerado em vez de honrado. No ano de 1086, Edgar já estava desiludido. O Domesday Book, compilado naquele mesmo ano, registra Edgar como possuindo apenas 2 pequenas propriedades. Edgar nasceu no exílio. Por um breve momento esteve perto de se tornar rei. Lutou em rebeliões, suportou anos de peregrinação e dificuldades. E ainda assim, depois de tudo isso, viu-se reduzido a um pequeno proprietário de terras no reino, que deveria ter sido dele. Não era o suficiente. Decepcionado tanto pela falta de recompensa quanto pelo respeito limitado que lhe foi dado, Edgar tomou uma decisão movida pela inquietação. Ele renunciou à sua lealdade a Guilherme e deixou a Inglaterra mais uma vez, desta vez viajando para o sul com um séquito de seguidores até a Apulia, controlada pelos normandos, no sul da Itália. Foi mais uma reviravolta notável em uma vida já repleta de capítulos improváveis. Em vez de desaparecer silenciosamente na obscuridade da corte inglesa, Edgar mais uma vez escolheu o movimento em vez da estagnação, a incerteza em vez da humilhação. Mesmo depois de tudo, ele continuou sem disposição para simplesmente se acomodar no papel diminuído que a história lhe havia atribuído. Talvez a Itália simbolizasse algo que a Inglaterra já não podia. Possibilidade. Ao partir para o Mediterrâneo, Edgar parece ter abandonado suas propriedades inglesas completamente, provavelmente com pouca intenção de voltar. Seu tempo na Itália deixou quase nenhuma marca duradoura, e quaisquer ambições que o levaram até lá acabaram não se concretizando. Em apenas alguns anos, Edgar retornou à Inglaterra mais uma vez. Era mais um ciclo, algo já muito familiar em sua vida. Partida, esperança, decepção e retorno. Após a morte de Guilherme, o Conquistador, no ano de 1087, o império que ele havia forjado foi quase imediatamente fraturado pela rivalidade entre seus filhos. Seu filho mais velho, Roberto Curtosi, herdou a Normandia, enquanto seu segundo filho, Guilherme II da Inglaterra, ficou com a coroa inglesa. Como frequentemente acontecia na política dinástica medieval, uma sucessão apenas dava origem a outro conflito. Foi durante essa luta que Edgar fez uma das alianças mais surpreendentes de sua vida. Edgar se aliou a Roberto Curtosi. À primeira vista, os dois homens formavam uma dupla improvável. Um era o herdeiro despossuído da Inglaterra anglo-saxônica, o outro, o filho normando do conquistador que havia destruído o mundo de Edgar. E ainda assim, de muitas maneiras, eles eram unidos por um entendimento tácito. Ambos os homens viveram à sombra de uma herança negada ou diminuída. Edgar havia sido brevemente proclamado rei apenas para perder tudo com a conquista normanda, enquanto Roberto, apesar de ser o filho mais velho de Guilherme, teve negada a própria Inglaterra, forçada a assistir seu irmão mais novo levar o prêmio mais rico e poderoso. Cada um era um príncipe moldado pela frustração, ofuscado e assombrado pela sensação de que a história não lhes havia dado o que era de direito deles. Em Roberto, Edgar pode ter visto algo de si mesmo. E em Edgar, Roberto encontrou não apenas um conselheiro útil, mas um homem cuja vida inteira havia sido forjada na perda e na resistência. Nessa época, Edgar já havia se tornado um dos 3 principais conselheiros de Roberto. O antigo pretendente ao trono da Inglaterra agora estava profundamente inserido na política aristocrática normanda, servindo ao lado da própria dinastia que o havia destituído. Juntos, Roberto e seus aliados lançaram uma campanha para derrubar Guilherme Rufo e tomar a Inglaterra. Mas mais uma vez, Edgar se viu do lado perdedor da história.
O conflito terminou em fracasso no ano de 1091 e um acordo foi alcançado entre os irmãos. Como parte da reconciliação, as terras que Edgar havia recebido de Roberto na Normandia foram tiradas dele e devolvidas aos seus antigos proprietários. Foi mais uma humilhação já conhecida. Mesmo após anos de serviço, Edgar continuava vulnerável aos acordos políticos de homens mais poderosos. Propriedade, influência e segurança eram todas coisas temporárias em sua vida, conquistadas por pouco tempo e perdidas com a mesma rapidez. Desiludido, Edgar partiu mais uma vez para a Escócia, retornando à corte de Malcolm III, onde os preparativos estavam em andamento para uma nova guerra contra Guilherme Rufo. Quando Guilherme marchou para o norte e os dois exércitos finalmente se enfrentaram, a batalha parecia iminente, mas no final, as espadas permaneceram embainhadas. A negociação prevaleceu sobre o derramamento de sangue, e de forma apropriada foi Edgar quem ficou no centro disso. Edgar negociou em nome de Malcolm. Um acordo de paz foi alcançado, e Edgar foi formalmente reconciliado com Guilherme. Mas a paz raramente durava muito. Em poucos meses, Roberto deixou a Inglaterra, e frustrado com a falha de Guilherme em cumprir os termos do acordo, Edgar voltou com ele para a Normandia, permanecendo leal ao seu amigo e patrono. O vínculo deles era, em muitos aspectos, uma das ironias mais sutis da história. No ano de 1093, Edgar foi enviado mais uma vez à Escócia, desta vez em nome de Guilherme. Rufo, encarregado de negociar com Malcolm, que havia ficado insatisfeito com as falhas dos normandos em cumprir totalmente os acordos anteriores. As relações se deterioraram até virar guerra, e Malcolm invadiu a Inglaterra. Nesse mesmo ano, tanto Malcolm quanto seu herdeiro designado foram mortos na Batalha de Ornwick. As mortes deles mergulharam a Escócia em outra crise de sucessão. O irmão de Malcolm, Donald Bain, tomou o trono e expulsou muitos dos seguidores ingleses e franceses que haviam ascendido sob o governo de Malcolm. A hostilidade dele em relação à influência anglo-normanda rapidamente o colocou em conflito com Guilherme. Mais uma vez, Edgar foi envolvido na turbulência política de outro reino. Após uma tentativa fracassada anterior de colocar o filho de Malcolm, Duncan, no trono, uma segunda intervenção foi lançada no ano de 1097. Dessa vez, o próprio Edgar liderou a expedição. À frente de uma força invasora, ele marchou para a Escócia e conseguiu expulsar Donald do poder. Em seu lugar, Edgar colocou seu sobrinho e xará, Edgar da Escócia, filho de Malcolm e Margarida da Escócia, que era sua irmã. Foi uma das raras vitórias claras da vida de Edgar. Embora não pudesse se restabelecer no trono da Inglaterra, ele ao menos conseguiu colocar um membro da família em um trono em outro lugar. Foi um triunfo modesto, mas ainda assim um triunfo. No final do século XI, Edgar havia se tornado um homem sem uma verdadeira pátria. A Inglaterra estava perdida para ele. A Escócia havia oferecido apenas um refúgio temporário, e a Normandia trouxe lealdades instáveis e alianças incertas. Até suas investidas na Itália renderam pouco de valor duradouro. Onde quer que viajasse, Edgar continuava sendo o que sempre fora. Um príncipe despojado de sua herança, circulando pelas cortes, guerras e ambições de outros homens. Talvez não seja surpresa, então, que quando o chamado para a primeira cruzada se espalhou pela cristandade, Edgar tenha sido atraído para o Oriente. Para um homem cuja vida foi definida pela perda, a cruzada talvez tenha oferecido algo que seus primeiros anos não puderam: clareza. Aqui não havia reivindicações disputadas, nem rebeliões fracassadas, nem humilhação interminável nas mãos de reis e conquistadores. Havia apenas guerra a serviço de Deus. Para Edgar, essa jornada pode ter representado mais do que devoção religiosa. A essa altura, ele já havia passado décadas perseguindo uma coroa que nunca poderia recuperar. A cruzada pode ter lhe dado algo mais simples: propósito. Talvez, após anos de peregrinação, Edgar já não buscasse mais um reino. Talvez ele só buscasse um sentido, ou até mesmo uma morte honrada. E mais uma vez, Edgar não estava sozinho.
Acompanhando-o nessa jornada estava seu improvável amigo, Roberto Curtose. Para todos, os dois pareciam inimigos naturais. No entanto, a história os uniu. Em março do ano de 1098, Edgar aparece mais uma vez nos registros históricos durante uma das grandes campanhas da Cruzada. No dia 4 de março, uma frota tripulada por ingleses chegou a São Simeão, o porto que servia a cidade sitiada de Antioquia. A frota, provavelmente composta em parte por ingleses a serviço da guarda Vareg, era comandada pelo próprio Edgar e transportava materiais de cerco vitais enviados pelo imperador bizantino para ajudar os cruzados. Embora Edgar não seja diretamente mencionado como participante das grandes batalhas campais da Cruzada, como o cerco e a eventual captura de Antioquia. Sua presença em São Simeão o situa claramente em uma das operações militares mais importantes da época. Mesmo décadas após o exílio, rebeliões fracassadas e vagar pela Europa, Edgar mais uma vez se viu presente no centro de um evento que moldava o mundo. Só que agora, o destino em disputa não era a Inglaterra, mas a Terra Santa. De acordo com Guilherme de Malmesbury, Edgar viajou até Jerusalém, provavelmente como peregrino após o término das campanhas militares. E até o ano de 1102 dizem que ele completou sua peregrinação à cidade sagrada. Há algo profundamente poético nessa imagem. O último descendente masculino de Alfredo, o Grande, que foi brevemente proclamado rei da Inglaterra, agora caminhando pelas estradas de Jerusalém como um peregrino. Mesmo aqui, no entanto, Edgar continuou fiel ao padrão inquieto de sua existência. Em sua viagem de volta, ele teria recebido ofertas de ricos presentes e posições de honra nas cortes tanto do imperador bizantino quanto do imperador alemão. Qualquer um dos governantes teria ficado feliz em manter um príncipe de sua experiência e reputação a seu serviço. Mas Edgar recusou ambas as ofertas. Em vez disso, ele escolheu retornar ao Ocidente. Ele não pertencia de verdade a Bizâncio, nem a Normandia, nem mesmo a Jerusalém. No entanto, a essa altura, é difícil dizer se ele realmente pertencia à Inglaterra também. Edgar havia se tornado algo raro e profundamente trágico. Um homem permanentemente suspenso entre mundos, anglo-saxão de sangue, moldado pela conquista normanda, bem recebido no exterior, mas enraizado em lugar nenhum. A cruzada pode ter lhe dado um propósito por um tempo. Pode até ter lhe dado uma espécie de paz, mas não pôde restaurar o que havia definido sua vida. Um reino, um lar e um destino realizado. No ano de 1100, a Inglaterra foi abalada pela morte súbita e misteriosa de Guilherme II da Inglaterra. Enquanto caçava na New Forest, o rei foi atingido por uma flecha e morto em circunstâncias que permanecem sob suspeita até hoje. Se foi acidente, assassinato ou conveniência política disfarçada de infortúnio, sua morte desencadeou mais uma crise de sucessão dentro da dinastia normanda. O irmão mais novo de Guilherme, Henrique I da Inglaterra, garantiu tanto o tesouro real quanto a coroa inglesa para si mesmo. Mais uma vez, Roberto, apesar de ser o filho mais velho de Guilherme, o Conquistador, viu-se privado do que, por direito de nascimento, poderia razoavelmente ter sido seu. Edgar mais uma vez se aliou ao seu velho amigo Roberto. A amizade deles há tempos já superava a mera conveniência política. Edgar voltou ao lado de Roberto quando a família normanda mergulhou mais uma vez em conflito civil, desta vez contra Henrique. A luta culminaria no ano de 1106 na Batalha de Tanchmere, um confronto decisivo que determinaria o futuro da Inglaterra e da Normandia. Na batalha, Roberto e seus apoiadores enfrentaram as forças de Henrique naquele que seria o último grande risco da vida política de Roberto. Edgar lutou ao lado de seu velho companheiro, provavelmente em uma das últimas ações militares de sua própria longa e turbulenta carreira. Agora, ambos os homens estavam mais velhos, desgastados por anos de ambições fracassadas, alianças rompidas e decepções que passaram a definir suas vidas.
Ainda assim, eles permaneceram juntos mais uma vez como lendas das cruzadas. Mas a batalha terminou em derrota. As forças de Henrique prevaleceram, esmagando o exército de Roberto. Com isso, a longa luta de Roberto Curtosi chegou ao fim. O filho mais velho do conquistador, que já foi duque da Normandia, cruzado e pretendente ao trono inglês, passaria o resto de sua vida preso. Ele nunca mais conheceria a liberdade. Para Edgar, a sorte foi mais gentil, embora apenas um pouco. Capturado após a batalha e levado de volta para a Inglaterra, ele acabou sendo perdoado e libertado por Henrique I. Foi um desfecho inesperadamente misericordioso. Edgar, no entanto, já não era mais o jovem pretendente perigoso de 1066, nem o símbolo da rebelião do Norte. Agora ele era uma relíquia envelhecida de um mundo político desaparecido. Há algo profundamente melancólico neste capítulo final da vida de Edgar. Nos últimos anos de sua vida, Edgar desapareceu silenciosamente das grandes lutas que um dia o definiram. Não haveria uma rebelião final, nenhuma última tentativa desesperada pelo trono inglês e nenhum retorno milagroso da casa de Wessex. As guerras tinham acabado, as rebeliões foram extintas, e o mundo que Edgar passou a vida tentando reconquistar já havia há muito tempo entrado para a história. Os grandes homens que um dia moldaram a vida dele já haviam começado a desaparecer. Reis, conquistadores, rivais e companheiros igualmente surgiram, lutaram, governaram e morreram, enquanto Edgar, de alguma forma, perdurou além de todos eles. Acredita-se que, já no fim da vida, talvez por volta do ano 1120, ele tenha viajado novamente para o norte, para a Escócia, um reino que tantas vezes serviu como refúgio e como um segundo lar ao longo de sua longa e inquieta vida. A essa altura, Edgar havia se tornado algo quase como um fantasma, uma relíquia sobrevivente de uma outra Inglaterra. Ele havia nascido nos últimos anos, em que a linhagem de Alfredo, o Grande, ainda tinha peso político real. Ele conheceu a corte de Eduardo, o Confessor, testemunhou a morte de Haroldo Godwinson na Batalha de Hastings e chegou a ser proclamado brevemente rei da Inglaterra no caos que se seguiu. Ele viu Guilherme, o Conquistador, tomar o reino e alterar permanentemente o destino da Inglaterra. Depois, ele viveu o suficiente para ver Guilherme morrer, seguido pelo reinado e morte repentina de seu filho, Guilherme Rufo. Depois dele veio Henrique I da Inglaterra, sob quem a Inglaterra se tornou ainda mais normanda, afastando-se ainda mais do mundo que Edgar conhecera. Reis iam e vinham diante de seus olhos. Dinastias surgiram, se estabilizaram e se consolidaram enquanto a dele própria se perdia na memória. Ele sobreviveu não apenas a homens, mas a toda uma ordem política. Quando Edgar nasceu, a Inglaterra anglo-saxônica ainda existia como uma realidade viva. Quando ele envelheceu, esse mundo havia sido apagado, sua aristocracia havia sido deslocada, suas instituições transformadas e sua casa reinante completamente removida do poder. E Edgar foi a última testemunha viva desse desaparecimento. Ele foi o último descendente masculino de Alfredo, o último da linhagem de Wessex. No ano de 1120, Edgar viveu para testemunhar uma última ironia da tragédia dinástica. Naquele ano, o desastre do navio branco tirou a vida de Guilherme Adelin, o único filho legítimo e herdeiro de Henrique I da Inglaterra. Guilherme Adelin também era filho da própria sobrinha de Edgar, Matilde da Escócia, conhecida anteriormente como Edith. Mesmo na velhice, Edgar viveu o suficiente para ver outra crise de sucessão começar a se desenrolar, a famosa Guerra Civil conhecida como a Anarquia. Nesse momento, porém, essas lutas já não faziam mais, de fato, parte de seu mundo. De acordo com o historiador Guilherme de Malmesbury, no ano de 1125, Edgar ainda estava vivo, agora envelhecendo tranquilamente no interior, vivendo de forma reservada e no anonimato. Um homem que já esteve no centro da maior crise de sucessão da Inglaterra, que foi proclamado rei, liderou rebeliões, atravessou reinos, navegou até a Terra Santa,
aconselhou príncipes, lutou em guerras e sobreviveu a dinastias. Agora passava seus últimos anos em silêncio. Edgar simplesmente desapareceu da história. Ele morreu em algum momento após o ano de 1125. A data exata é desconhecida, embora ele já tivesse pelo menos 75 anos ou mais, e o local de seu túmulo foi perdido. Nenhum grande túmulo marca o local de descanso final do último descendente masculino da casa de Wessex. Há algo realmente comovente e simbólico nisso. Ele não foi lembrado como um conquistador, nem como um rei vitorioso. A vida dele foi mais trágica e, de certa forma, mais notável. Edgar Eteling foi o homem que sobreviveu ao fim de sua própria era. O herdeiro não coroado, o rei que nunca foi, o último descendente de Alfredo. Roberto Curtosse, o filho mais velho de Guilherme o Conquistador, foi julgado pela história de muitas maneiras diferentes. Alguns o rotularam de traidor, outros o exaltaram como herói, e ainda outros o descartaram como tolo. Seja qual for o veredito, na minha opinião, ele foi sem dúvida o mais fascinante dos filhos de Guilherme. A amarga discórdia que surgiu entre Roberto, seu pai e seus irmãos não nasceu de brigas triviais. Ela estava enraizada em mágoas mais profundas que ecoariam pela história da Inglaterra e da Normandia. Antes reconhecido como herdeiro dos domínios de seu pai, Roberto havia recebido a fidelidade juramentada de poderosos senhores e barões. No entanto, o destino o levou por um caminho muito mais turbulento, que o faria se levantar em armas contra seu próprio pai, Guilherme, o Conquistador, e até mesmo enfrentá-lo em combate singular no campo de batalha. Sua vida se desenrolou com o drama de um conto épico. Ele viajou para o leste para se juntar à grande expedição da Primeira Cruzada, onde se destacou como um comandante capaz. Lá, ele desempenhou um papel notável na campanha que culminou na captura de Jerusalém das forças muçulmanas, uma conquista que garantiu seu lugar entre os guerreiros celebrados da época. No entanto, apesar desses feitos, a coroa da Inglaterra nunca repousou sobre sua cabeça. Seus irmãos mais novos, Guilherme II da Inglaterra e Henrique I da Inglaterra, governariam o reino cada um em seu tempo, enquanto Roberto, o primogênito, foi para sempre privado dessa honra. As razões estavam em grande parte nas amargas disputas que há muito o separavam de seu formidável pai. Hoje vamos explorar a vida de Roberto Curtosse e descobrir por que o homem que um dia foi destinado a herdar o trono da Inglaterra acabou nunca governando o país. Esta é a história dele. Roberto nasceu no ano de 1051, sendo o filho mais velho de Guilherme, o Conquistador, que na época governava como Duque da Normandia. Por meio de seu pai, Roberto traçava sua linhagem até o lendário líder viking Rollo, o primeiro governante de Rouen e ancestral da dinastia normanda. Sua mãe era Matilde de Flandres, uma mulher de linhagem distinta e poderosa. Ela era filha de Balduíno V, o conde de Flandres, um dos príncipes mais influentes de sua época, e de Adela da França, que por sua vez era filha do rei francês Roberto II da França. Por meio dessa linhagem nobre, Roberto estava ligado não apenas à casa governante da Normandia, mas também às grandes famílias aristocráticas e reais da Europa Ocidental. Em sua juventude, Roberto demonstrou coragem e considerável habilidade nos exercícios marciais esperados de nobres de seu nível. No entanto, junto a essas qualidades promissoras, também havia falhas em seu caráter. Por vezes, ele era inclinado à ociosidade e possuía uma certa fraqueza de determinação, que mais tarde moldaria o curso de sua vida. Guilherme, o Conquistador, teve uma vida de triunfos notáveis e ambição implacável. Seus primeiros anos como Duque da Normandia foram marcados pela violência, enquanto nobres normandos rivais lutavam para controlar o jovem governante. Mesmo assim, Guilherme superou esses perigos, esmagando rebeliões de parentes e consolidando firmemente sua autoridade na Normandia. Na década de 1050, ele já era um candidato formidável ao trono da Inglaterra, então governada por seu primo Eduardo, o Confessor. Quando Eduardo morreu no ano de 1066, a coroa foi tomada por Haroldo Godwinson,
Mas Guilherme insistiu que o trono lhe havia sido prometido e que Haroldo havia jurado apoiar essa reivindicação. Mais tarde naquele ano, Guilherme invadiu a Inglaterra e conquistou uma vitória decisiva, conhecida como a Batalha de Hastings, onde Haroldo foi morto. No dia de Natal do ano de 1066, Guilherme foi coroado rei. Seu governo foi mantido tanto pela força quanto pela crueldade. As rebeliões continuaram, principalmente aquelas em torno de Edgar Eteling, o último herdeiro masculino da antiga Casa Real. Guilherme reprimiu a resistência com força brutal, culminando no devastador arrasamento do norte, quando vastas regiões foram arrasadas e milhares pereceram. Tamanha era a reputação imponente de Guilherme, um conquistador, um guerreiro e um rei, que seu filho mais velho, Roberto, cresceu à sombra de um dos maiores e mais formidáveis governantes do mundo medieval. Desde cedo, Roberto detinha o título de conde e ocupava um lugar de honra na corte de seu pai. Em 2 ocasiões, os barões normandos juraram fidelidade a ele como futuro governante, e ele foi formalmente reconhecido como herdeiro de seu pai. Ele também era o senhor nominal de Maine, e há evidências de que, em 1077, foi investido cerimonialmente com o Ducado da Normandia. Porém, essas honrarias eram principalmente simbólicas. Guilherme, um governante ao mesmo tempo imponente e cauteloso. Embora ele concedesse títulos, Roberto não detinha nenhum poder real, estando sempre sujeito à vontade de seu pai. Para Roberto, cercado por jovens nobres, ambiciosos e privado de responsabilidades significativas, essa situação se mostrou profundamente frustrante. Como qualquer príncipe destinado à grandeza, ele ansiava por independência, uma corte própria, rendas e a autoridade adequada a um futuro rei. Guilherme, temendo que tal poder pudesse enfraquecer seu governo, recusou-lhe. O ressentimento foi crescendo aos poucos. Incentivado por seus jovens companheiros imprudentes, o jovem príncipe aproximou-se de seu pai e exigiu ousadamente que o governo da Normandia lhe fosse entregue imediatamente. Guilherme recusou sem hesitar, declarando que a Normandia era sua por herança e a Inglaterra por conquista. Nenhum dos dois seria entregue antes da hora. Embora a questão tenha terminado em raiva e não em revolta aberta, uma última ofensa logo empurrou Roberto para a rebelião. De acordo com o cronista Orderico Vital, os irmãos mais novos de Roberto, Guilherme II da Inglaterra e Henrique I da Inglaterra, certa vez zombaram dele esvaziando um penico sobre sua cabeça. Humilhado e enfurecido, Roberto explodiu em uma briga violenta que só a intervenção de seu pai conseguiu parar. Quando Guilherme se recusou a punir os príncipes mais novos, Roberto sentiu que sua honra havia sido gravemente ferida. Naquela mesma noite, ele reuniu seus companheiros leais e cavalgou até Rouen, tentando tomar o castelo de surpresa. Ao fazer isso, ele havia passado a rebelião aberta. Guilherme ordenou rapidamente a prisão dos conspiradores, espalhando medo entre suas fileiras. Alguns foram capturados enquanto outros fugiram além da fronteira. A crise só se aprofundou quando Guilherme descobriu que sua própria esposa, Matilde da Flandres, estava secretamente enviando dinheiro para o filho rebelde deles. Logo, Roberto conseguiu o apoio de Filipe I da França e juntos reuniram uma força formidável. Guilherme agora foi obrigado a agir. Bandos rebeldes assolaram as fronteiras do nordeste da Normandia, espalhando medo pelo campo. Determinado a esmagar a revolta, o rei marchou no rigoroso inverno do ano de 1078 e cercou a fortaleza de Gerbois. Por 3 semanas o cerco se arrastou. De acordo com os costumes da época, cavaleiros de ambos os exércitos lançaram desafios formais e violentas escaramuças irromperam entre guerreiros escolhidos. Por fim, os defensores de Gerbois lançaram um ataque repentino e ousado, atraindo o exército sitiador para uma batalha em campo aberto. Em meio ao caos da luta, pai e filho se encontraram frente a frente. O conquistador envelhecido, endurecido por inúmeras campanhas, foi, no entanto, superado por seu oponente mais jovem e ágil.
Guilherme foi ferido no braço ou na mão e seu cavalo foi morto enquanto ele o montava. Um relato conta como um fiel servo inglês chamado Tokig correu com outro cavalo para salvar o rei, apenas para ser abatido momentos depois por uma flecha inimiga. Outra tradição afirma que Roberto, reconhecendo a voz de seu próprio pai na luta, desmontou e ofereceu seu próprio cavalo para que o rei ferido pudesse escapar. O exército real foi derrotado, muitos foram mortos ou capturados, entre eles o irmão de Roberto, Guilherme II da Inglaterra, que foi ferido durante a luta. Foi uma derrota completa e as forças de Guilherme fugiram do campo de batalha. A derrota foi uma humilhação amarga em um reinado que, de outra forma, foi marcado por triunfos. O historiador Guilherme de Malmesbury mais tarde descreveria isso como o único verdadeiro desastre da carreira do conquistador. Enfurecido tanto pela traição quanto pela desonra, tendo sido ferido e derrubado do cavalo pelo próprio filho, Guilherme teria lançado uma terrível maldição sobre Roberto. Ele também jurou deserdá-lo para sempre. Embora o rei mais tarde tenha se abrandado e concedido um perdão relutante, muitos acreditavam que a sombra daquela maldição permaneceu. Nos longos anos que se seguiram, a vida de Roberto, tão cheia de promessas em sua juventude, muitas vezes parecia sobrecarregada pelo infortúnio, como se o peso da ira de seu pai nunca tivesse sido totalmente dissipado. Roberto passaria muito tempo como um cavaleiro errante enquanto viajava por toda a França, a Alemanha e Flandres. Ele era de fato um príncipe que havia sido deserdado. Perto do final do ano de 1086, Guilherme, o Conquistador, deixou a Inglaterra e retornou ao continente. Ao chegar à Normandia, ele organizou o casamento de sua filha Constança da Normandia com Alan IV da Bretanha, uma aliança calculada destinada a fortalecer sua posição contra os atentos reis da França. Enquanto isso, seu filho mais velho, Roberto, ainda estava alinhado com a coroa francesa e continuava a provocar agitação, forçando Guilherme a iniciar uma campanha contra a França no ano de 1087. No final do verão daquele ano, o rei apareceu com seu exército diante dos portões de Monte. Os habitantes da cidade e sua guarnição dispersa, pegos completamente de surpresa, fugiram em pânico. As forças de Guilherme romperam pelos portões, saquearam a cidade e a incendiaram. Foi um ato implacável de vingança. No entanto, a caminho de casa, Guilherme voltaria para Rouen como um homem moribundo. Seja por doença ou por ferimentos sofridos durante a campanha, seus últimos dias haviam começado. Em seu leito de morte, Guilherme tomou uma decisão importante. Seu filho mais velho não herdaria a coroa da Inglaterra. Em vez disso, ele declarou que o reino deveria passar para seu segundo filho, Guilherme II da Inglaterra, conhecido como Rufo. Na verdade, o rei moribundo talvez tivesse ficado feliz em deserdar Roberto completamente. Em suas reflexões finais, Guilherme observou que não possuía a Inglaterra por direito hereditário, mas sim por favor divino e pela vitória em batalha sobre Haroldo Godwinson na Batalha de Hastings. Portanto, a Inglaterra era dele para conceder a quem quisesse. A Normandia, no entanto, havia sido prometida legalmente a Roberto, e essa concessão não poderia ser desfeita. Os que estavam reunidos ao lado de sua cama imploraram ao rei que perdoasse seu filho, temendo que ele morresse com amargura ainda em seu coração. Por fim, deixando de lado sua raiva, Guilherme invocou Deus e seus nobres como testemunhas ao conceder o perdão a Roberto e confirmar seu direito à Normandia. Logo depois, o grande conquistador morreu por volta dos 59 anos de idade, encerrando um dos reinados mais formidáveis do mundo medieval. Quando Guilherme, o Conquistador, morreu no ano de 1087, seus filhos herdaram um reino dividido. Roberto Curtosi recebeu a Normandia, enquanto seu irmão Guilherme II da Inglaterra, conhecido como Rufo, tornou-se o rei da Inglaterra. O irmão mais novo, Henrique, ganharia muito dinheiro para adquirir terras. Embora Roberto inicialmente tenha aceitado Guilherme Rufo como rei, nobres poderosos logo o incentivaram a desafiar seu irmão. O principal entre eles era Otto de Bayeux, o ambicioso bispo de Bayeux. Roberto queria invadir a Inglaterra, mas não tinha dinheiro para levantar um exército.
Por isso, ele pediu a Henrique uma parte de sua herança. Henrique recusou a princípio, mas então Roberto lhe ofereceu vastas terras e senhorios em troca de apoio. Henrique aceitou. Assim, o filho mais velho e o mais novo do conquistador se uniram em uma conspiração para derrubar o irmão do meio e tomar seu trono. No verão do ano de 1088, barões rebeldes por toda a Inglaterra se levantaram em nome de Roberto. Eles devastaram as terras dos apoiadores do rei e fortaleceram seus castelos, enchendo-os de suprimentos. Se o rei não agisse rapidamente, eles acreditavam que poderiam sobreviver saqueando as terras vizinhas e mergulhar o reino em um caos feudal. O rei Guilherme respondeu de forma rápida e inteligente. Primeiro, ele dividiu os rebeldes, oferecendo generosas recompensas em terras e riquezas àqueles que permanecessem leais a ele. Em segundo lugar, ele apelou diretamente ao povo inglês, prometendo-lhes a melhor lei que já existiram nesta terra, o que ajudou a reunir apoio para a causa real. Por fim, ele liderou pessoalmente suas forças contra os rebeldes. Após um cerco de 6 semanas, ele capturou o castelo de Pevensey, em Sussex, e fez Otto prisioneiro. Enquanto isso, as tropas que Roberto enviava da Normandia foram dispersas por tempestades no Canal da Mancha e nunca chegaram à Inglaterra. Guilherme marchou até o castelo de Rochester, em Kent, onde vários rebeldes estavam reunidos. Com Roberto incapaz de ajudá-los, eles foram forçados a se render, e a rebelião rapidamente entrou em colapso. Alguns dos barões leais de Guilherme o incentivaram a mostrar misericórdia, lembrando-o de que o inimigo de hoje poderia um dia se tornar um aliado útil, uma visão posteriormente registrada pelo cronista Orderico Vital. Diversos rebeldes derrotados fugiram de volta à Normandia. Otto, que já foi o homem mais rico da Inglaterra, foi despojado de sua riqueza e banido para sempre. Guilherme enfrentou as consequências com pragmatismo. Os nobres que ele precisava foram perdoados, os ainda perigosos afastados. As propriedades confiscadas foram tomadas pela coroa e redistribuídas entre os apoiadores leais do rei, fortalecendo seu governo e encerrando a revolta. No ano de 1096, Roberto deixou de lado as brigas de sua juventude e atendeu ao chamado da Primeira Cruzada, juntando-se à grande expedição para ajudar o Império Bizantino contra os turcos seljúcidas e reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém. Embora fosse um príncipe de alta posição, Roberto estava sem dinheiro e, para financiar a viagem, hipotecou o Ducado da Normandia ao seu irmão Guilherme II da Inglaterra. Seja por cálculo ou conveniência, Guilherme concordou, enviando assim seu inquieto irmão mais velho para o leste em uma das aventuras mais perigosas da época. Roberto reuniu um exército formidável e uniu forças com outros grandes senhores da cruzada, incluindo Roberto II, o Conde de Flandres, e Estevão II, o Conde de Blois. Seus exércitos marcharam pela Europa e pela Ásia Menor, chegando finalmente, no ano de 1097, à magnífica cidade de Constantinopla, onde foram recebidos com honra pelo imperador Aleixo I. Lá, os príncipes cruzados juraram solenemente devolver as antigas cidades bizantinas ao domínio do imperador e reconhecer sua soberania. Logo depois, Roberto juntou-se ao principal exército cruzado que sitiava a cidade de Nicéia, que caiu em junho do ano de 1097. Pouco tempo depois, na feroz batalha de Dorileia, em 1º de julho, Roberto comandou parte da vanguarda cruzada quando ela foi subitamente cercada pelas forças turcas. Os normandos e seus aliados enfrentaram uma luta desesperada sob o sol escaldante do verão. Quando a cavalaria inimiga avançou ao redor deles, os homens de Roberto formaram um círculo defensivo fechado e lutaram com uma disciplina notável, mantendo sua posição por horas, até que o restante do exército cruzado chegasse e mudasse o rumo da batalha e garantisse uma vitória decisiva. A coragem e a liderança de Roberto foram novamente demonstradas durante o cerco brutal de Antioquia e em um dos episódios mais desesperadores da cruzada. O cerco se arrastou por meses e quando a cidade finalmente caiu no ano de 1098, os próprios cruzados logo foram cercados por um vasto exército muçulmano de reforço.
Na feroz batalha que se seguiu, Roberto comandou as forças normandas e inglesas na linha de frente. Os cruzados lutaram com uma determinação extraordinária e, por fim, destruíram o exército inimigo, garantindo uma das vitórias mais dramáticas de toda a campanha. À medida que a cruzada avançava para o sul em direção ao seu objetivo sagrado, Roberto acabou se juntando ao exército de Godofredo de Bulhão durante o avanço sobre Jerusalém. Os cruzados chegaram à cidade sagrada em junho do ano de 1099, mas enfrentaram um desafio assustador. O exército deles não possuía madeira nem materiais para construir máquinas de cerco. Roberto liderou pessoalmente os esforços para reunir madeira do campo ao redor, permitindo que os cruzados construíssem as grandes torres de cerco que seriam decisivas. No dia 15 de julho do ano de 1099, após semanas de combates desesperados, os cruzados lançaram seu ataque final contra as muralhas de Jerusalém. Imponentes máquinas de cerco avançaram sob uma tempestade de flechas e fogo. Escadas foram erguidas, portões arrombados e guerreiros lutaram corpo a corpo sobre as muralhas. Por fim, as muralhas foram rompidas e os estandartes dos cruzados se ergueram acima da cidade sagrada. Roberto Curtose estava entre aqueles que entraram em Jerusalém naquele dia, compartilhando uma das vitórias mais marcantes do mundo medieval. A cruzada atingiu seu clímax final um mês depois, na Batalha de Ascalão. No dia 12 de agosto do ano de 1099, Roberto comandou parte do centro dos cruzados na batalha contra o exército do vizir fatímida Al-Afdal Shahanshah. Lutando ferozmente no auge da batalha, Roberto teria derrubado o porta-estandarte egípcio e capturado a grande tenda de comando do vizir, um símbolo dramático da vitória. Ao final da cruzada, Roberto Curtose havia transformado sua reputação. Antes conhecido principalmente por brigas e rebeliões, ele provou ser um comandante corajoso, um guerreiro habilidoso e um príncipe capaz de trabalhar ao lado de muitos líderes rivais. O cumprimento de seus votos de cruzada foi um triunfo pessoal e, por um momento ao menos, o filho que por muito tempo viveu à sombra do conquistador conquistou uma glória digna de seu nome. Guilherme Rufo morreria misteriosamente em um acidente de caça na Nova Floresta no ano de 1100. O trono inglês ficou subitamente vazio, mas Roberto Curtose, o irmão mais velho e legítimo pretendente aos olhos de muitos, ainda estava retornando da primeira cruzada e permanecia longe da Normandia. Aproveitando o momento, seu irmão mais novo, Henrique, agiu rapidamente. Em poucos dias, ele garantiu o tesouro real em Winchester e foi coroado rei da Inglaterra. Quando Roberto chegou à Normandia naquele setembro, a oportunidade já tinha passado. Embora ainda contasse com alguns apoiadores na Inglaterra, eles logo foram subjugados por Henrique e seus aliados. Henrique se destacava pela rapidez. Um longo atraso enquanto Roberto viajava do leste poderia ter deixado o reino perigosamente sem liderança. O jovem filho do conquistador assumiu a coroa antes que o irmão mais velho pudesse reivindicá-la. A rivalidade entre os irmãos rapidamente virou uma guerra aberta. No ano de 1105, Henrique invadiu a Normandia durante a luta dinástica em andamento. Sua campanha capturou cidades importantes como Bayeux, embora as tensões políticas em torno da controvérsia das investiduras o forçassem a se retirar temporariamente. Na primavera seguinte, porém, Henrique voltou determinado a resolver a questão de uma vez por todas. No ano de 1106, ele avançou para o oeste da Normandia e rapidamente tomou a abadia fortificada de Saint-Pierre-sur-Dive. De lá, ele marchou para o sul e cercou o forte castelo de Tanchere. Quando a notícia do cerco chegou ao duque, Roberto reuniu seu exército e marchou para socorrer o castelo. Tentaram negociar, mas rapidamente fracassaram, e Roberto decidiu lutar. Os dois exércitos se encontraram em 28 de setembro de 1106, nos campos abaixo de Tanchere. Henrique, demonstrando preparação cuidadosa, ordenou que a maioria de seus cavaleiros desmontasse e lutou a pé, ao lado da infantaria, uma decisão incomum para a guerra normanda, onde a cavalaria montada normalmente dominava o campo de batalha. Ele organizou seu exército em linhas disciplinadas e manteve uma forte reserva sob o comando de aliados de Maine e Bretanha.
As forças de Roberto avançaram morro acima em um ataque determinado, mas a infantaria de Henrique e seus cavaleiros desmontados resistiram firmemente. Quando Henrique lançou sua reserva na batalha, ela atingiu o exército de Roberto pelo flanco e o lançou em confusão. A luta foi feroz, mas breve. Em cerca de 1 hora, a batalha estava decidida. A maioria do exército de Roberto foi morta ou capturada, incluindo o próprio duque entre os prisioneiros. Essa derrota eliminaria para sempre as esperanças de Roberto. Henrique assumiu o controle da Normandia, reunificando as terras antes governadas por seu pai, Guilherme o Conquistador. Roberto foi levado para o cativeiro, primeiro mantido em vários castelos e depois confinado no castelo de Cardiff. Ali ele ficaria pelo resto da vida. O outrora celebrado cruzado e herdeiro do conquistador passou quase 3 décadas na prisão antes de morrer no ano de 1134, aos 83 anos de idade. Para alguns, parecia que a sombra da antiga maldição de seu pai realmente o havia seguido até o fim. Muitas histórias sobreviveram que revelam o caráter de Roberto Curtozzi, pintando o retrato de um príncipe tanto heróico quanto profundamente humano. Uma das mais famosas conta sobre seu encontro com seu próprio pai, Guilherme o Conquistador, no campo de batalha. No calor da luta, Roberto feriu o rei envelhecido e, segundo muitos relatos, poderia ter desferido o golpe final e reivindicado o trono para si mesmo. No entanto, ele não o fez. Em vez disso, o filho rebelde poupou seu pai caído. O orgulho e a vergonha, no entanto, impediram a reconciliação, e Roberto logo se tornou um cavaleiro errante. Com o tempo, ele encontrou um novo propósito na grande empreitada da Primeira Cruzada, onde se destacou como um guerreiro corajoso. Lutando ao lado dos príncipes da Europa, ele se tornou parte do exército que capturou Jerusalém, uma das vitórias mais notáveis da era medieval. No entanto, junto a esses feitos, havia histórias de excessos que o acompanharam por toda a sua vida. O cronista Orderico Vitalis relata um episódio marcante durante a Páscoa do ano de 1105, quando Roberto deveria ouvir um sermão proferido pelo venerável bispo Surlot. Na noite anterior à celebração, porém, o duque se entregou à farra com prostitutas e bufões. Enquanto ele dormia embriagado, seu companheiro roubou suas roupas como uma brincadeira. Quando Roberto acordou, descobriu-se nu e incapaz de sair da cama, sendo forçado a perder completamente o sermão. Essas histórias nos dão um vislumbre vívido do homem por trás da lenda. Roberto Curtozzi não era uma figura fria de mármore, mas um príncipe vivo e imperfeito, corajoso em batalha, facilmente influenciado por aqueles ao seu redor e igualmente atraído tanto pela glória quanto pelos prazeres. O legado de Roberto Curtozzi é trágico e curioso. O legado legítimo de Roberto sobreviveu principalmente por meio de seu filho, Guilherme Clito, cuja vida simbolizou uma reivindicação perdida da antiga linhagem normanda. Guilherme Clito passou grande parte de sua juventude como um peão nos jogos políticos da França e da Flandres, apoiado por reis e rebeldes que se opunham a Henrique I. Várias vezes ele chegou perto de restaurar a posição de seu pai, chegando até mesmo a se tornar brevemente o conde da Flandres, mas o destino não foi generoso. No ano de 1128, ele foi mortalmente ferido durante um cerco, morrendo jovem e sem filhos. Com sua morte, a linha legítima direta de Roberto Curtozzi efetivamente chegou ao fim. Assim, o legado de Roberto é lembrado menos por uma linhagem florescente de governantes e mais pelo romantismo do que poderia ter sido. O herdeiro corajoso, mas de destino trágico, do conquistador, cujo filho morreu tentando recuperar uma herança perdida e cujos descendentes dispersos desapareceram silenciosamente entre a nobreza das terras normandas. Sua história é uma das grandes tragédias da realeza medieval, onde apenas o nascimento não garantia uma coroa e a sorte favorecia quem agia com mais astúcia. Agradeço imensamente a todos os membros. A contribuição de vocês torna estes vídeos possíveis. Um agradecimento especial para Stephanie Hasson, Teresa Lux e John Sides. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E em breve nos vemos em mais um Perfis Históricos.